Fala pessoal, eu sou Paulo Cunha. Aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês como começar a investir em ações, qual que é o melhor método para você começar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores. Então bora lá, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os avisos dos nossos próximos vídeos. Então vamos começar. Então o primeiro ponto que você tem que definir para começar a investir na Bolsa de Valores é definir os seus objetivos. Podem ser 3 objetivos principais. Então o primeiro é aquele investidor que está buscando renda, que está buscando aquele dinheiro que vai pingando no mês a mês ou em algum intervalo. São as ações que a gente chama de boas pagadoras de dividendos. O segundo que você pode ter são aquelas ações com maior potencial de valorização, mas no longo prazo, mas não necessariamente pagam bons dividendos. E o terceiro objetivo que você pode ter é buscar aquele portfólio, aquela carteira ou aquelas ações um pouco mais apimentadas, que podem te proporcionar grandes ganhos, só que no curto prazo. Em contrapartida, vai ter bem mais risco. Então, definido o seu objetivo, que pode ser renda, valorização de longo prazo ou ganho de curto prazo, depois você precisa pensar qual que é a estratégia que você vai utilizar. Basicamente, o mercado usa 2 estratégias principais. Então, a primeira é a análise técnica ou é a análise gráfica, que nada mais é do que a leitura do gráfico. O gráfico é o comportamento do preço das ações que acabam sendo cotizadas ou marcadas, né? O preço que elas são transacionadas. Então, se alguma ação é vendida por R$10 hoje, mas R$11 amanhã, ela forma um gráfico. O analista técnico, ele observa ou ele tenta identificar tendências. Então, geralmente, quando uma ação está subindo, ela está numa tendência de alta e dentre vários outros fatores ali, aquela sinalização de tendência, né, pode apontar que está num bom momento para compra. Muito provavelmente, aquela ação pode continuar se valorizando, principalmente quando a gente olha o curto prazo. Um outro tipo de análise é a análise que a gente chama de fundamentalista. É a análise dos números mesmo, só que da empresa. Então o analista ali ele não vai olhar tanto como é que está a cotação, se está negociando num valor mais baixo hoje do que no de ontem, ou se a ação está numa tendência de alta ou de baixa. Porém, vai olhar se os lucros estão aumentando, se a empresa está com uma boa rentabilidade, se a empresa está com um futuro promissor ou está num segmento, está num setor que está mais promissor hoje da economia. Essa é a análise que a gente chama de fundamentalista. Então, ou seja, a análise técnica para escolher um bom momento de compra e análise fundamentalista para escolher uma boa empresa. Bom dizer que apesar dessas 2 estratégias elas serem bem diferentes e tem muito analista, tem muito investidor que costuma escolher dentre uma e outra, você tem já é muito utilizado escolhas que acumulam os 2 tipos de análise, né? Então eu vou olhar o melhor momento para entrar numa ação, né, num papel, que eu vou utilizar a análise técnica para isso, ou seja, eu vou comprar num momento que eu não espero perder tanto no curto prazo, porém eu preciso comprar uma empresa que esteja relativamente num bom preço para eu poder virar sócio dela. Agora, se você está começando, ainda não sabe muito como navegar na Bolsa de Valores e se tudo isso que eu falei para você até agora ainda parece um pouco nebuloso, o que é mais indicado para você fazer é seguir uma carteira recomendada. Então, as carteiras recomendadas são montadas por profissionais que a gente chama no mercado financeiro de analistas, são profissionais certificados. Então, você tem profissionais que são dos próprios bancos ou corretoras, geralmente essas carteiras são públicas, você consegue encontrar no próprio site. E hoje em dia você tem também as casas de análise independentes, são geralmente serviços pagos, que você, como investidor, precisa contratar aqueles relatórios, pagar no mês a mês para ter acesso àquelas recomendações. Felizmente, aqui na iHub, a gente trabalha com algumas casas de análise, dentre elas a Bendorf, a Levante, além da própria XP. E todos os nossos clientes têm acesso a esses relatórios sem precisar pagar, pelo simples fato de serem nossos clientes. Então, se você quer ter acesso a esses serviços, você pode abrir a sua conta na XP aqui através da iHub, só clicando no link na descrição desse vídeo. Então vamos lá, agora vamos para o exemplo prático aqui. Então vamos começar pela carteira aqui da Levante, que como eu expliquei, é uma casa de análise independente, que os relatórios são pagos pelos investidores, mas que a gente consegue ter acesso aqui para todos os clientes iHub. Então essa aqui é a carteira mensal do mês de agosto de ações. Essa estratégia específica da Levante, ela escolhe as 10 melhores ações para o mês. Esse tipo de estratégia também é chamado de Top Picks. Significa o quê?
quais as ações que os analistas aqui que escolheram julgam que vão melhor performar, ou seja, que mais vão se valorizar com relação ao índice Bovespa. Só fazendo um parênteses aqui, o índice Bovespa ele é uma grande média das maiores e mais líquidas ações que a gente tem no mercado brasileiro. Ele acaba sendo um referencial. Então, o analista, quando ele monta uma carteira, o investidor, quando monta uma carteira, ele busca performar, ou seja, se valorizar mais do que o Ibovespa. Esse aqui é o ponto central da estratégia das 10 melhores ações que vão bater o Ibovespa. Quais são essas ações aqui no mês de agosto de 2021? Então eu tenho aqui a Suzano, Gerdau, Itaú, enfim, dentre outras. Então são grandes empresas, podem ter empresas um pouco menores também, né? E acontece aqui de ter trocas mensais. Então, por exemplo, no último mês a gente tem duas trocas aqui. Então entrou nessa carteira aqui a TOTUS 3 e a Redditor 3, né? E saíram essas duas ações aqui embaixo. Um dos serviços que a gente também disponibiliza, uma vez que o investidor quiser seguir uma carteira, assim que aconteçam as trocas, que elas podem ser quinzenais ou mensais, né, é enviado uma ordem, né, um termo de aceite para o investidor aderir e as trocas são feitas de maneira automática. Geralmente, uma carteira com 10 ações, acontecem até 2 ou 3 trocas por mês ou quinzena, tá? Então dificilmente a carteira gira muito. Então, em todo o relatório, você sempre vai encontrar o porquê da tese, né? Então, aqui, por exemplo, a Suzano, a maior produtora mundial de celulose, a Vale, né, que é uma empresa emblemática aqui da Bolsa. Então, você sempre tem uma justificativa do porquê da escolha ali daquela carteira, daquelas ações. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver a rentabilidade que essa carteira está tendo com relação ao índice Bovespa. Então, por exemplo, agora no ano de 2021, quando a gente fecha, né, o último mês sendo julho de 2021, a carteira já rendeu 17,28%, enquanto quem investiu no Ibovespa teve 2,34% de valorização. Desde o início, que essa carteira começou em setembro de 2018, ela já rendeu ou já teria rendido para o investidor que tivesse montado essa carteira 114,87% contra 58,85% do benchmark, que é o Ibovespa, que é a referência, que é a meta que o analista aqui escolheu para conseguir bater ou superar. Um outro tipo de estratégia que o investidor ou o analista pode escolher para montar, né, são as carteiras small caps. Small caps são aquelas empresas de menor participação que a gente tem no mercado, ou seja, menos líquidas, menos transacionadas, e de empresa que também tem uma capitalização menor, ou seja, são empresas menores. Então esse tipo de empresa geralmente ela guarda um risco maior, né, ela tem um risco maior de quebrar ou de ter qualquer tipo de problema, e em contrapartida ela tem um potencial de valorização no longo prazo bem mais expressivo. Então hoje, essa é a carteira de small caps aqui da XP, então você não vê nenhum grande banco, ou Vale, ou Petrobras, então, porque são todas empresas menores, e essas empresas que eu citei, né, são as chamadas blue chips, aquelas de maior capitalização no mercado, e você vê aqui as trocas que aconteceram. Aqui no caso, teve a troca de uma ação, né, do mês de junho para o mês de julho. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver também, né, a performance dessa carteira frente ao índice Bovespa. Então, geralmente, os investidores eles buscam sempre superar, como eu já falei aqui. Então, a gente vê que essa carteira ela superou desde quando começou, em abril de 2021, ela já teria performado 9,9% contra 2,4% também do Ibovespa. Então, um outro tipo de portfólio que a gente pode ter aqui também é um portfólio que a gente julga de portfólio dinâmico, né? Uma carteira dinâmica. Então, ela não segue exatamente uma regra, de boas pagadores de dividendos ou de small caps com grande potencial de valorização. No caso aqui da Bendorf, que também é uma casa de análise paga, ela pode mixar ações de grandes empresas, com pequenas empresas, com até mesmo ETFs. ETFs são fundos negociados em bolsa e que podem replicar um determinado ativo. Então, por exemplo, aqui na carteira da Bendorf, a gente vê dois principais ativos aqui que são ETFs. Então, o Small 11, ou seja, ele vai ser um grande portfólio, mas é um ativo só, que chama Small 11, que você compra na bolsa e tem várias ações aqui dentro. E o outro é o IVVB11, que replica as principais empresas norte-americanas e dolarizadas, misturadas aqui com várias ações brasileiras. Então, esse aqui é um portfólio que a gente julga dinâmico. Então, essa carteira, que é a carteira da Bendorf Absolute, ela teve uma performance agressiva desde a sua criação. A gente pode olhar aqui que quem colocou R$1.000 lá em junho de 2011,
hoje já teria um pouco mais de 10 mil reais na carteira da Bendorf, enquanto se tivesse investido no Ibovespa, que lembrando aqui é o principal referencial que eles utilizam, teria um pouco mais de R$ 1.500. Então é bem expressivo aqui a diferença de rentabilidade que essa estratégia específica da Bendorf trouxe com relação ao Ibovespa. Então se você quer começar a investir, ter acesso a esses relatórios, abre sua conta aqui com a gente que está na descrição desse vídeo, entre em contato com nossos assessores e aí você vai poder desfrutar, de poder participar de tipos de estratégia que vão poder render bem mais que o principal referencial brasileiro, que é o Ibovespa. Só lembrando aqui que a rentabilidade passada não é garantia nenhuma da rentabilidade futura e que cada investidor tem que observar o seu perfil. Geralmente ações é recomendado para aquele perfil um pouco mais agressivo. Então se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você acha que isso pode ajudar outro investidor a também começar a investir no mercado, por favor compartilhe e vejo você na próxima. Até mais!